Hoje eu quero falar sobre a família e o propósito eterno de Deus. Essa palavra ela vai começar hoje e vai terminar domingo que vem. Então, se você quer ouvir ela inteira, venha domingo que vem. Não reclame por ser só um ponto hoje, tá bem? Tá bem, meu irmão? Vou começar ela hoje, que eu quero tranquilamente falar a respeito desse tema hoje. E na semana que vem eu vou concluir essa mensagem com os dois últimos temas. Diga comigo, a família e o propósito eterno de Deus. A família, ela nasce no coração de Deus. A gente tem falado muito sobre Gênesis, vamos falar hoje mais sobre Gênesis, porque nós precisamos voltar para os princípios fundamentais da palavra de Deus. Tudo já está escrito, tudo já está dito ali. Nós que negligenciamos muitas vezes os escritos da palavra de Deus, nós que trocamos as ideias fundamentais de Deus, muitas vezes por opiniões ou por ideologias que o mundo vai trazendo, não que a gente não possa colher de filosofias ou de pensamentos ou de ensinamentos pedagógicos que o mundo oferece hoje para a família, saudáveis, mas existe um princípio já estabelecido na palavra de Deus, que está ali em Gênesis, e a gente vai ver que o propósito da família é abençoar a terra, é encher a terra com filhos de Deus, e que é formar muito, o objetivo da família é formar muitos filhos de Deus. Quando você lê ali Malaquias capítulo 2, versículo 15, ali, Deus está falando sobre a fidelidade daquele povo, falar sobre a importância da fidelidade, contra a infidelidade, principalmente um dos pontos que ele toca é a falta de fidelidade conjugal, a infidelidade conjugal. Ele fala do momento do casamento em Malaquias capítulo 2, versículo 15. Eu deixei meu telemóvel embaixo, porque eu tinha deixado esse texto aí, porque eu não coloquei ali nos slides para ficar mais dinâmico. Eu acabei colocando aqui nas minhas notas, mas Malaquias capítulo 2, versículo 15, na versão NVI, vou abrir aqui, porque alguns textos eu estou lendo da Bíblia, estou lendo aqui para ficar mais dinâmico. A palavra de Deus fala que Deus falando para o povo, acaso Deus, o profeta falando para o povo através da ordem de Deus, acaso Deus não o fez como uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Diga assim comigo, uma descendência dedicada a Deus. Fala bem forte, uma descendência dedicada a Deus. Aqui o profeta está falando por meio de Deus sobre o casamento, sobre o matrimônio, é um momento onde... o profeta está falando por meio... Deus está falando por meio do profeta. E ali... eu estou acelerado, realmente, eu estou com vontade de pregar e rápido, desculpa. Vocês vão ouvir rápido também? Mas aqui, nesse texto, Deus está a falar sobre o momento em que Ele está a testemunhar o matrimônio. Ele é o testemunho entre a aliança de um homem e uma mulher. Está falando da unidade, do casamento, do momento que está a surgir uma família, está a nascer uma descendência, uma posteridade. E o que Deus está a falar aqui é que esse projeto, que essa união, que Ele é a testemunha, que Ele é o idealizador, Ele é a união divina, o casamento é uma união divina, a formação de famílias é uma ideia de Deus. Qual é o propósito dessa instituição? Qual é o propósito desse matrimônio? Criar uma descendência de filhos de Deus. Então, mesmo que você diga assim, eu não vou ter filho, eu não tenho filho, eu não tenho a possibilidade de ter filho, ainda assim, o projeto do casamento, da família, é formar homens e mulheres de Deus, pessoas que proclamam as virtudes do reino de Deus. Essa é a ideia do casamento, essa é a ideia que Deus está a falar aqui por meio do profeta Malaquias. O matrimônio, essa aliança, ela tem o objetivo de formar filhos de Deus, que espalham as virtudes do reino de Deus, as virtudes do caráter de Deus sobre a terra, que espalha essa descendência sobre todos os cantos deste mundo. Quando a gente olha ali Gênesis capítulo 12, versículo 3, a gente tem falado nesse texto, acho que em quase todas as mensagens, a promessa de Deus a Abraão, Gênesis 12, 13, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É quase que casado com a ideia de Malaquias capítulo 2, versículo 15, de formar filhos de Deus, a união que forma filho de Deus, a bênção que toca famílias de toda a terra. E sempre quando a gente escuta essa promessa sobre a vida de Abraão, a gente pensa assim, por que será que Deus escolhe efetivamente Abraão para ser o pai das nações, para ser o pai de uma descendência tão numerosa?
Ao ponto de Deus chamar um dia Abraão, no momento de crise que ele está a viver, falar que ele não tem descendentes, ele está ali numa discussão com Deus, se eu não me engano, é Gênesis capítulo 15, e eu não tenho descendentes, eu não tenho um filho, é o meu servo que vai herdar os meus bens, e Deus fala, eu vou te dar uma descendência, sai de dentro da tua tenda, Abraão, olha para os céus, você vai estar vendo o céu, está vendo as estrelas, a tua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu. E por que será que Deus escolhe esse homem? Sempre quando a gente ouve essa pergunta, se a gente escuta essa pergunta, logo a gente vai pensar assim, que é porque Abraão era um homem que tinha muita fé. É por isso, Deus escolheu esse homem, esse é o propósito dele, porque ele tinha muita fé, era um homem de fé. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, isso é verdade. A gente sabe que a fé ela é essencial para que nós vivamos, fundamental para que nós vivamos o propósito eterno de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, para a família. Mas quando nós olhamos de uma maneira um pouco mais profunda sobre o chamado de Deus para Abraão, quando a gente olha o que Deus deseja que esse homem faça, extrapola apenas o simples fato de crer, fala de ação, fala de atitudes, fala de procedimentos. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 18, versículo 19, você vai perceber algo profundo da palavra de Deus, do chamado de Deus para Abraão, e que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa postura como pais, como homens e mulheres que têm um casamento, que têm uma família. Gênesis 18, 19 fala, porque Abraão, eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos da sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Eu vou ler novamente, porque eu escolhi Abraão, para que diga assim comigo, para que ordene seus filhos, e diga assim, e os da sua casa. E aí o texto continua, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. É como se Deus tivesse a dizer para Abraão aqui, esse homem que tinha uma promessa que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ei, Abraão, eu quero te dizer que teu primeiro chamado é ordenar seus filhos, é ordenar a sua casa, é pôr a sua casa em ordem, é pôr os seus negócios em ordem. Abraão, você precisa, não só você, mas toda a sua casa, se conservar no caminho do Senhor. Você precisa ordenar a sua casa, orientar a sua casa, orientar os seus filhos a se conservar no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. E assim, Abraão, as minhas promessas vão te alcançar. E assim, Abraão, o que eu estou a prometer para você vai chegar até a tua vida, que é o que está em Gênesis capítulo 12, 3, em Gênesis 18, 19, um versículo antes do que eu li. A Bíblia fala, é fato que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Essa promessa também é para nós, meus irmãos. Ela é para todos nós, mas antes, quando nós olhamos para o texto, Gênesis 19, nós precisamos trazer à memória que existe uma responsabilidade. Como pai Abraão, nós temos que trazer ordem à nossa casa, à nossa família, ensinando, pregando a palavra. Sabe, a gente vive dias de muita conspiração contra a família, a gente vive dias de ataques maciços, sistemáticos contra a família, porque Satanás, desde o princípio, ele odeia a família, ele odeia o propósito eterno de Deus, ele odeia esse projeto que Deus estabeleceu desde o Éden. Nós vamos ver Satanás em toda a palavra sendo resistente a essa promessa, resistente a esse modelo divino de Deus. Ele tenta corromper, ele tenta misturar, ele tenta destruir, fragmentar as famílias. Isso começa desde o Éden, mas nós, meus irmãos, nós precisamos continuar a
pregar a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos. Nós, como pais, somos aqueles que temos a responsabilidade de proclamar a palavra para que as bênçãos do Senhor alcancem a nossa casa, alcancem os nossos filhos, e não só nós, alcancem toda uma sociedade. Quando nós levantamos a palavra, quando nós conservamos os princípios do Senhor, quando nós fazemos o que Deus pediu a Abraão, ordene que a sua casa se conserve no caminho, que eles façam o que é justo e direito, isso vai começar a impactar não só a nossa casa, começa a tocar os nossos vizinhos, começa a tocar aqueles que estão a trabalhar conosco. Essa cultura, esses valores vão se espalhando sobre a terra, e essa bênção vai atingindo. Esse é o propósito de Deus sobre famílias de Deus, é formar homens e mulheres de Deus que espalham as virtudes do reino sobre a terra. E hoje eu quero começar a compartilhar com vocês sobre 3 ações. Eu vou falar a primeira ação, nós vamos ministrar só um ponto hoje. Vou falar um pouco do meu coração, olhando à luz da palavra, alguns textos, algumas ações, 3 ações que podem mudar o ambiente da nossa família. Quero falar citando referências da palavra de Deus, falar usando de experiências que nós temos pregado nessa igreja, ensinado em curso de casais, em curso de noivos. Estamos aí na 2ª semana, sobre aspectos importantes, sobre textos da palavra que nos levam a meditar sobre ações que nós precisamos desenvolver, praticar dentro do contexto da nossa família, para que vivamos num ambiente saudável, num ambiente onde Cristo seja o centro, num ambiente onde nós realmente apontemos um caminho para os nossos filhos, para a nossa esposa, em toda a nossa casa. E o primeiro ponto diga assim comigo: fortaleça os laços familiares. Esse é, com certeza, um dos pontos fundamentais para que nós tenhamos famílias fortes, famílias saudáveis. São famílias que prezam pela unidade. Laço fala sobre unidade, sobre cumplicidade, sobre andarmos juntos, sobre estarmos colados ali, fala sobre um lar onde as pessoas elas se ajudam mutuamente. Em outras palavras, é viver em unidade, não em isolamento e solidão. Uma casa que preza pela comunhão, uma casa que preza pela partilha. E eu creio que esse tem sido um dos grandes males dos dias atuais, não só dos dias atuais, mas de toda a história da humanidade. O homem tende a se isolar, o homem tende muitas vezes a fugir dos seus problemas. É mais fácil a gente, às vezes, fugir da responsabilidade do que enfrentar alguns tipos de problema, ainda mais quando se trata de problemas da nossa própria família, em nossa própria casa. Nós muitas vezes nos isolamos. Hoje nós vivemos e vemos em sociedade muitos núcleos familiares, não sei se é a melhor frase, é o melhor conceito para se falar, mas vários núcleos dentro de uma casa só, vários núcleos de pensamento, de formação de caráter, estão dentro de uma própria família. Você chega na sua casa, um filho vai para o quarto, o marido vai para o sofá, a esposa vai para a cozinha e ali não se conversa, ali o filho está com o telemóvel, já não há um controle de tempo, você não sabe o que ele está a ver, você não sabe o que ele está a receber naquele ecrã. Ali ele está a receber conceitos, ideias, talvez que ele não tenha encontrado, não está a encontrar nos seus pais, no conselho. Ali ele ouve influencers, ali ele ouve mensagens que estão a formar ideias, talvez que estão corrompendo valores daquela família, mas porque dentro daquela família não há comunhão, não há troca, pais não conversam com os filhos, maridos que não falam e não oram com as suas esposas. Mais uma vez, quero bater numa tecla que é tão fundamental e rudimentar na vida cristã, que é a oração com o casal, a oração em família. Tem famílias que não gastam mais do que 1 minuto em suas orações durante o dia, oram de uma forma quase que para cumprir tabela. A gente às vezes dá curso de casais, a gente tem trabalhado durante algum tempo com
formação de curso de noiva, de casamentos, e a gente às vezes pede para os casais orarem, ou eles terem esse tempo de oração, e é quase que um parto, é uma dificuldade muito grande para o marido dar a mão para a esposa dar a mão para o marido, para eles orarem juntos, e quase que não se ouve a voz do marido, quase que não se ouve a voz da esposa, falta oração, falta Cristo na mesa, um isolamento, a fé é vivida de forma isolada, num ambiente onde ela foi feita para viver em comunidade. A nossa casa tem que ser um lugar onde a palavra está na mesa, onde há comunhão. Porque Deus não nos criou para nós sermos uma ilha, meus irmãos. Ele nos criou, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. À luz da criação, nós vamos perceber a maneira comunitária como Deus nos cria, a maneira como Ele deseja que tenhamos comunhão. Quando a gente olha a criação de Deus, aliás, ali em Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando Deus começa a criar as coisas, é importante a gente olhar, porque nós servimos a um Deus que criou todas as coisas de uma maneira com ordem, com propósito. Nós não estamos à deriva nessa grande terra, nós não somos um barco à deriva, nós não somos pessoas que, quando nós conhecemos a Deus, nós vamos perceber que Ele é um Deus que tem destino, que Ele tem propósito, que Ele tem identidade. Nós não estamos a viver ao mundo como alguém que vai para onde você vai? Não sei. Para que você tem filho? Não sei. O que é o seu casamento? Eu estou junto aí vivendo. Vamos ver no que vai dar. Não, o Senhor tem um propósito em tudo que Ele criou, Ele vai criando as coisas de forma organizada, ordenada. Nós servimos a um Deus que é sábio, um Deus que é um Deus de ordem. Quando você olha a criação ali, a partir do primeiro dia até o sétimo dia, você vai vendo Deus criando as coisas com sabedoria, de forma organizada. No primeiro dia, a palavra de Deus fala que, ali em Gênesis 1:3, Ele diz, haja luz. Em Gênesis 1:4, ele fala que Deus olha para aquela, ele separou a luz das trevas e fala que a luz era boa, o que Ele tinha feito era bom. No segundo dia, Deus criou o firmamento, Ele preparou as águas, Ele separou as águas, e Gênesis 1:10 fala que ele olhou aquilo e falou, isso é muito bom. No terceiro dia, Deus ele cria a terra, os mares, a vegetação, as plantas, as árvores, e Deus viu que era muito bom. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua, as estrelas, Ele estabelece assim as estações do ano, e a palavra fala que Deus viu que tudo era muito bom, e aqui que entram os detalhes da palavra, as maravilhas da palavra. Mas como assim Deus criou a luz, criou o sol? Agora, se no primeiro ato da criação dele, a palavra fala que Ele diz, haja luz. Mas você já havia luz, o que Deus está a fazer aqui, o que Ele está a criar aqui? Isso é muito, muito interessante, porque nós precisamos ver os detalhes da palavra, nós precisamos estudar e perceber que tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz, a palavra foi escrita de forma tão perfeita. E quando você olha os atos de criação de Deus, quando Ele cria, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 21, Ele cria os grandes animais marinhos, os seres que castejam, as aves. Em Gênesis 27, Ele cria o homem. E todas as vezes que o texto aparece a palavra criar, a palavra no hebraico é bará, que significa criar, moldar, formar. Mas quando a Bíblia diz, haja luz, a palavra aqui não é bará, não é a mesma palavra para os outros atos de criação de Deus, a palavra é raiá. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a palavra haja no hebraico significa estar, ficar, ser, haver. Ou seja, quando Deus fala naquele momento, haja luz, Ele está a falar dEle mesmo, é Ele quem está, é a presença dEle, a glória dEle, que sempre existiu e que se manifesta naquele momento na terra de forma visível, a brilhar sobre todas as trevas, a brilhar sobre todo aquele ambiente de escuridão. É o próprio Deus chegando, trazendo sua glória, porque 1 João capítulo 1, versículo 5 diz que Deus é luz e nele não há treva. Em Apocalipse 21, 23 fala que quando vier um novo céu, nova terra, o texto fala assim, a cidade não precisa de sol nem de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O próprio Cristo, se referir a Ele mesmo, Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me receber não vai andar em treva.
A luz na presença dele, na presença do Senhor. É essa luz que ele está falando. No quinto dia, Deus cria os animais marinhos, os peixes, as aves do céu. E a palavra fala que Deus viu que tudo era bom. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, todos os demais seres vivos, inclusive o homem, a sua obra-prima. Deus formou do pó da terra. E a palavra fala em Gênesis 1:31 que uma palavra a mais é acrescentada agora, porque Deus olha para tudo aquilo e agora Ele fala, tudo isso que eu fiz é muito bom. É muito bom. Então Deus coloca aquele homem dentro do jardim. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque quando eu ministrei sobre a origem da família, eu falei muito sobre isso. Coloca ali, ainda não havia a mulher, não havia ainda o matrimônio, está o homem no jardim, Deus coloca ele para guardar e cultivar o jardim. É a sua primeira tarefa, a sua primeira missão, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Ele pediu para o homem escolher nome, dar nome para os animais, dar uma tarefa para ele. E ele começa a fazer essa função, mas o homem, como eu disse, quando ministrei na minha primeira mensagem, ele não pôde ser suprido em termos de relacionamento social por nenhum desses elementos da criação. Nenhum dos animais e nenhuma das criações da natureza puderam auxiliar e corresponder o homem à medida do propósito de Deus. Por isso, Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diga assim comigo, não é bom que o homem esteja só. E aí, o texto completa, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E é interessante que aqui é a primeira vez que nós ouvimos o contrário do que Deus tinha dito nos outros atos de criação. Ele fala pela primeira vez que não é bom. E a gente pode até pensar e imaginar, mas será o Deus perfeito, o Deus que cria todas as coisas, será que Ele fez algo que não é bom? Ele está... É nesse sentido. A gente sabe que tudo que Deus fez é perfeito. Em Eclesiastes capítulo 3, 11, fala que Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo, ao seu devido momento. Mas o não é bom aqui não tem a ideia de que Deus tenha falhado ou errado, não é nesse sentido. Aqui o que o texto está arremetendo é que algo estava incompleto. Algo ainda não tinha sido feito na medida em que Deus queria que fosse feito. Ele olha para aquilo e fala, olha, espera aí, tem algo a mais ainda para ser concluído. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem ele viria para traduzir a imagem e semelhança de Deus, para expressar marcas do caráter de Deus. E Deus olha para aquele homem, falta algo, porque esse homem, esse Adão é minha imagem e semelhança. E eu, Deus, eu sou um ser relacional. Quando Deus cria o homem ali, em Gênesis 1:26, ele fala, façamos o homem. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles estavam juntos a trabalhar em unidade, em um relacionamento profundo, cada um com suas marcas, com as suas características, mas nós servimos a um Deus relacional, um Deus que tem comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o homem, naquele momento, em termos de relacionamento, ele estava sozinho, sem ter com quem compartilhar a sua vida. Deus cria aquele homem, dá uma tarefa para ele, cuidar e cultivar. Mas a expressão máxima da sua função, da sua criação, seria vivido, expresso nessa relação misteriosa, que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5. Esse mistério do casamento, essa relação tão profunda do casamento, do matrimônio. A família nasce com esse propósito de comunhão e intimidade profunda, para um relacionamento, para o estabelecimento de laços. É, com certeza, como eu já disse para os irmãos, uma das relações mais profundas, se não a relação mais profunda da humanidade, ao ponto de o filho ter a autorização divina para que deixe pai e mãe para estabelecer a sua própria família, seu próprio núcleo familiar. Em Gênesis 2:24 fala isso. Porque não é bom que o homem esteja só. Ao dizer essa palavra em Gênesis 2:18, Deus está a ratificar, a confirmar a necessidade básica que o ser humano tem de compartilhar a sua vida com outras pessoas. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Nós não fomos feitos para viver em solidão. Esse nunca foi o propósito de Deus para o homem. Mas Deus nos fez para vivermos
em comunhão, para vivermos em família, para nos relacionarmos uns com os outros. Você pode até dizer, mas pastor, eu me dou bem sozinho, eu gosto mesmo de ficar sozinho. E aí que entra um conceito importante, porque existe uma diferença muito grande entre a solidão e a solitude, entre a gente viver momentos a sós e momentos onde a gente se retira individualmente para ter aquele momento para espairecer a mente, para buscar ideias, para buscar a presença do Senhor. Esse é o momento, e a solitude significa isso, é uma escolha consciente. Estava a buscar esse conceito e fala que é uma escolha consciente de estar sozinho, mas de maneira saudável. Sabe, quando nós homens nos colocamos na caixa do nada, a gente está ali a fazer nada mesmo, a olhar para a TV e trocar os canais, às vezes sem pensar em nada, a estar olhando para o horizonte, às vezes, o que você está? Não estou pensando em nada, não estou projetando nada. Isso é importante, parece que o nosso cérebro precisa refrigerar, assim quando aquele motor que aquece e desliga e fica a ventoinha ali gerando vento para trazer o refrigério para aquele motor. Às vezes nós precisamos de momentos a sós. Eu costumava fazer isso muito mais, né? Quando eu saía para pedalar, quando eu pegava a minha bicicleta, pedalava 40, 50, 60, 70 quilômetros. E ali eram momentos onde eu pensava muito, onde tinha muito tempo para buscar, momentos que eram importantes para mim, para buscar Deus de forma particular. Todos nós precisamos fazer isso. O próprio Jesus, quando nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, ele nos orienta a fazer isso, ele trata isso de forma saudável, ao falar sobre a solitude, sobre momentos em que nós devemos sim estar sós. Mateus capítulo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Jesus está a falar de uma prática que ele mesmo viveu em sua própria vida. Em muitos momentos, Jesus se retirava para uma solidão saudável, para uma solitude, para estar isolado, para buscar orientações do próprio Deus, porque nós podemos sim viver momentos solitários de forma saudável e mesmo assim não estarmos sozinhos, porque nós não tem nenhuma maneira de nós estarmos em qualquer parte desse mundo, estarmos sozinhos depois que nós temos Jesus. Qualquer parte que a gente vai, o Espírito Santo está conosco. A palavra fala que os olhos dele estão sobre toda a terra, ele está em toda parte, ele está a nos ver, ele está a nos conduzir. Então, Jesus fez isso por muitas vezes. Mateus capítulo 14, 23, Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, Lucas 6, 12, Jesus fala que Jesus se retirava sozinho para orar, para buscar a direção de Deus, para escolher seus discípulos, para pacificar o seu coração, para ver o próximo passo que ele ia dar, o próximo lugar que ele iria pregar, as decisões que ele tomava. A solitude é importante, Jesus nos orienta a fazer isso, mas existe uma diferença muito grande entre a solitude e a solidão. Se nós estamos a falar sobre laços familiares, nós precisamos perceber isso como pais, e também como filhos, porque muitas vezes nós estamos trilhando essa rota da solidão, do isolamento, da fuga de resolver problema. Não, vou encarar, tenho que encarar mais uma vez o meu filho. Não, deixa estar, não tem como conversar com esse menino, não tem como falar com ele é teimoso, ele gosta de ficar ali com o ecrã dele na mão, deixa ali, ele está quieto, está tudo bem, não está fazendo barulho, não está atrapalhar minha vida, eu estou aqui de boa e ele está lá quieto, e quando, sem perceber, nós estamos indo para um lugar de solidão, estimulando os nossos filhos a ficarem de forma solitária, porque Deus não nos criou para nos relacionarmos por aqui, meu irmão. Deus não nos criou para que nós fiquemos 100%, a maior parte da nossa vida, nos relacionando por aqui. Tem coisas que nós só vamos conseguir fazer no olho a olho, inclusive resolver problemas, demandas, acertos de coração. Não faça por aqui, meu irmão. Você não tem elos hoje de amizade e de comunhão com o corpo de Cristo, ou com amigos, que podem até ter nascido aqui por uma conversa, onde infelizmente falo que hoje aplicativos de relacionamento têm crescido, as pessoas têm se conhecido por meio de internet, sem muitas vezes nem saber quem é. Isso não é a maneira saudável, não é a maneira mais coerente e segura para que relações humanas sejam estabelecidas, para que problemas sejam resolvidos, mas é o olho no olho, é a comunhão, é o falar.
é a pessoa ver os teus olhos, a pessoa sentir o teu toque, ela vê a verdade das tuas palavras por meio da comunhão presencial. E muitas pessoas têm ido para esse lugar da solidão, da tristeza, justamente porque esse não é o propósito de Deus. E nós nunca vamos ser cheios neste lugar, porque diferente da solitude que nos faz sentir cheios, que nos faz buscar uma comunhão com a presença de Deus, ou mesmo acalmarmos o nosso coração, a solidão nos faz sentir vazios. É um buraco no nosso peito. Um dos sentimentos que a solidão produz é uma tristeza, uma angústia profunda, muitas vezes por estar desconectado de pessoas, ou uma tristeza profunda por ausência de pessoas. E por incrível que pareça, alguns às vezes estão no meio de uma multidão, mas estão se sentindo sozinhos, desamparados. Tem muita gente ao seu redor, mas você ainda sente um buraco no seu peito, porque aquelas pessoas que estão ali não conseguem acessar o teu coração, ou você não permite que elas acessem, ou você não se sente seguro a dar o acesso do seu coração para aquelas pessoas, e você se sente ali preso, isolado, mesmo rodeado por muita gente, mas com o coração quebrado pela tristeza da solidão. A gente vai olhar para a Bíblia e vai ver muitos homens que passaram por momentos como este. O próprio Moisés, que tem uma história linda, um chamado poderoso, mas ali, quando ele está no Egito, ali ele vê, a palavra fala que ele vê um dos seus irmãos hebreus sendo espancado por um egípcio. Ele olha, vê se não tem ninguém, vai ali e comete um homicídio, mata aquele egípcio, enterra ele na areia, e esse ato dele é descoberto, e a palavra fala que ele foge, sozinho, vai viver no deserto de Midian, passa ali muitos anos. A gente não sabe os sentimentos que ele teve, de medo. A gente vai olhar para Jó no meio das suas tribulações, solitariamente, perde toda a sua família, sofreu com esse sentimento da solidão. Elias fugindo das ameaças de Jezabel, ali também para o deserto, a palavra fala que ele desejou a própria morte, por ir para este lugar de tristeza e solidão, mas ali o Senhor ampara ele, vai até o encontro dele, mas ele tem esses sentimentos. O próprio Davi fugindo de Saul, passou por momentos de solidão, de medo, de fuga. A Bíblia fala que o próprio Jesus, no Getsêmani, pouco tempo ali, antes da sua morte, antes de ser levado para a cruz, ele chama os seus discípulos mais próximos para orar com ele. Ele está ali com os seus discípulos, ele vem orar comigo, ele chama aqueles homens, Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que ele vai um pouco mais à frente, no jardim, começa a orar com o seu coração angustiado, a suar sangue. Ele volta para buscar a companhia dos seus amigos, dos seus discípulos. Eles estavam a dormir. Na própria cruz do Calvário, quando o pecado dele recai sobre... O pecado nosso recai sobre ele. O pecado da humanidade, seus braços estão estendidos, uma dor profunda. Todas as nossas dores, as nossas feridas, os nossos lamentos estão sobre Jesus. Toda a nossa tristeza está sobre ele. A Bíblia fala que em Mateus capítulo 27, 46, que ele fala, Pai, que ele dá um brado às 3 da tarde. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele sente no seu corpo as dores da solidão da humanidade, do apartamento que existia entre o homem e Deus. Esses são sentimentos que passam no coração daqueles que vivem isoladamente. Infelizmente, hoje nós temos cenários tão tristes com relação a esse tema. Hoje, talvez, se eu estiver errado, alguém me corrige depois, mas cerca de quase 8% aqui de pesquisas em Portugal falam de portugueses em depressão. Quase 700 mil pessoas, numa população de 10 milhões de habitantes, que vivem sob o peso da angústia, da tristeza profunda, da solidão, que leva essas pessoas a um cenário de depressão. Mas a gente olha, e voltando para Gênesis 18, a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Não é para isso que eu chamei vocês. Não é esse o meu propósito eterno, não é esse minha ideia inicial, não é esse o meu chamado. Eu não chamei o homem para viver isolado, para viver
como uma ilha, para viver distante, dizer, não preciso de ninguém, eu vou viver a minha vida, eu vou tocar a minha vida, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso que ninguém me apoie, eu não preciso que ninguém me auxilie, eu não preciso de um conselho, eu não preciso, desde que eu decido. Esse é um pensamento diabólico, meu irmão, esse é um pensamento mau e que vem da parte de Satanás, porque ele é perspicaz em destruir, em nos levar para esse lugar de tristeza e de profunda desolação. Mas o Senhor fala, não é bom que o homem seja só. E quando você vai estudar o significado dessa palavra só, ela não quer dizer apenas de um relacionamento romântico, ou do matrimônio ali, o sentido mais profundo, ou da falta de companheirismo, ou de simplesmente, não é essa. O termo aqui só significa alguém que está literalmente sozinho, alguém que está por si só, em isolamento. Não é bom, é como se a gente pudesse parafrasear esse versículo, era como se nós pudéssemos dizer, não é bom que o homem esteja por si só. Não é bom que o homem viva isoladamente. Isso não é bom. Então, Deus resolve o problema deste homem, Ele resolve essa lacuna. A Bíblia fala que Deus cria Eva, Deus abençoa o casamento, e essa primeira família é formada para que ela se multiplique, gere filhos. É isso que acontece. Adão e Eva vão gerar filhos, e essa é a primeira verdade que nós precisamos nos lembrar como igreja, como povo de Deus, como aqueles que temem a palavra do Senhor, que Deus nos criou para que nós sejamos seres relacionais, para que nós estabeleçamos laços de comunhão. Salomão fala sobre isso em Eclesiastes capítulo 4. Ele olha, ele faz uma alegoria, uma aplicação. E ali em Eclesiastes 4, a partir do versículo 8, ele fala que ele começa a olhar para um homem totalmente solitário. Eclesiastes 4:8, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Mesmo assim, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Para quem trabalho tanto? Ele se perguntou. E por que razão me privo de coisas boas? Isso também é inútil e uma dura tarefa. Aí Salomão, em sua sabedoria, começa a dizer no versículo 9 de Eclesiastes capítulo 4, é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O versículo 12 diz, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um homem de sabedoria, ele olha e fala sobre a importância de vivermos em unidade. A família é esse lugar de relacionamentos profundos, intensos, tanto para o bem como para o mal, não é, meus irmãos? É onde nós vivemos intensamente todos os dias. A gente vai de 8 a 80, a gente vai daquele momento de alegria até o momento onde a gente tem que apartar a briga dos filhos dentro de casa, não é verdade, meu irmão? A gente vai daquele momento de estar aqui no culto e às vezes entrar no carro e começar aquela guerra ali atrás. Isso é família. Essa é a realidade, é onde nós vivemos, onde as nossas necessidades mais básicas são supridas. É a relação mais valorosa. Um dos filósofos, eu não lembro o nome, mas que fala que o problema número 1 do mundo é o problema da família. Não existe um problema maior no mundo que o problema família. É onde tudo se resolve, é onde tudo se encaixa. É onde tudo nasce a partir dessa relação, onde nós temos as maiores vitórias, mas também as maiores decepções, onde há muito amor, mas também há muita dor, há muito sofrimento. Nós temos falado aqui, refalado que famílias fortes vão formar uma igreja forte, uma sociedade forte. Famílias abençoadas vão abençoar a terra, vão encher a terra de bênção, da presença de Deus. Mas existe, eu acho, no coração de alguns que estão aqui nessa manhã, e se a minha família, pastor, ela é uma família fraca, desestruturada? E
E se esse projeto que Deus tem, original, de unidade, de comunhão, ele está corrompido na minha família, o que eu vou fazer? Eu não consigo ver isso no meu casamento, eu não consigo ver isso nas minhas relações familiares, eu não tenho nem elo com meu pai, com minha mãe, já não falo mais com eles, não há paz na minha casa. Aliás, eu quero ficar fora da minha casa, eu não tenho referência, eu não tenho... eu olho para trás e vejo que eu não tenho... essa visão, não consigo viver e pensar nisso que você está falando nessa manhã. E aí que as Escrituras, elas falam que a igreja também é uma grande família, meus irmãos. Que Deus coloca o solitário em família. Salmo 68:6 diz: Deus faz com que o solitário more em família. E eu creio que a igreja é este lugar, quando faltam referências, faltam padrões, é um lugar onde Deus nos traz para nos curar, é um lugar de restauração, é um lugar onde nós reconstruímos e aprendemos as coisas que nós fizemos errados. Talvez nós vivemos anos de construir e fazer coisas de maneira descomprometida com o propósito de Deus, da comunhão, do perdão, do amor, da graça. Mas a igreja é este lugar onde a gente encontra a palavra, onde a gente é ensinado de domingo a domingo, onde a gente ouve a mensagem, a gente sai daqui e pratica as boas obras. É onde Deus transforma famílias, onde Deus muda a história de famílias, como a história de Raabe, uma prostituta ali em Jericó, que recebe os espias. A história dessa mulher é de prostituição, é de lamento, é de uma vida à margem da sociedade, mas a palavra fala que ela acolhe em sua casa aqueles espias, ela protege aqueles homens, e a salvação entra na sua casa. Quando aquela cidade é invadida, Jericó é invadida, toda a família dessa mulher chamada Raabe, ela é preservada por conta da decisão dela. Talvez ela não tinha nenhum referencial, sua vida era de prostituição, a sua vida era de vergonha, mas naquele momento a salvação de Deus entra na sua vida, entra na sua história, e Raabe passa a fazer parte da linhagem do próprio Cristo. Raabe é bisavó de Davi, porque é a esperança no meio do povo de Deus. E aquele povo de Israel representava uma figura, uma alegoria da própria igreja do Senhor, que se encontra com aquela mulher. Os filhos de Deus passam na rota dela, e a história dela é transformada. Talvez te faltam referenciais de homens de caráter, de homens justos. Talvez você tenha visto seu pai, a sua mãe te ensinando e sendo o pior padrão para você de honestidade, de santidade e pureza, mas na casa de Deus há lugar de cura, para que você seja restaurado, seja curado e saia deste lugar e comece a mudar a história da sua família, comece a mudar os padrões, comece a ser luz na sua casa. Quando a gente olha para a história de Cornélio ali, o centurião, a gente vai ver também aquele homem, a palavra fala que ele tinha temor, que ele orava, que ele buscava, mas faltava o Espírito Santo na vida daquele homem, o fogo, e a palavra fala ali em Atos que ele, por causa do coração dele, da busca dele, Deus leva o apóstolo Pedro até sua casa, ora por aquele homem, por causa da decisão, do temor deste homem. O Espírito Santo entra sobre aquela casa, toca os seus filhos, toda a sua casa é marcada pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso imaginar o que acontece com a vida, com a família, com os filhos de Cornélio, depois que eles são cheios do Espírito Santo. Até aquele momento, eles caminhavam com Deus, eles tinham uma ideia de quem era Deus, mas naquele dia, o Espírito desce, eles começam a falar em línguas. Eu não sei como é a história, não tenho os detalhes da história da família de Cornélio, mas eu creio que eles promoveram uma revolução naquela cidade, naquele vilarejo. Aquela família começa a efetivamente ser usada por Deus, porque Cornélio é um homem que busca o Senhor. A história muda a vida dele, a sua casa. A igreja tem esse papel, esse encontro de homens com uma vida corrompida, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, tem um papel fundamental de mudança, de transformação, de regeneração. Mas a igreja, meu irmão, ela não está aqui para substituir, e muito menos para nos afastar da nossa família, porque a família vem antes do que a igreja, no propósito original de Deus. Deus cria a família antes da igreja. E a igreja não está aqui para fazer. A gente conhece algumas igrejas, e esse não é o papel, essa não é a visão da Igreja Nova Aliança. Nós não cremos que
que as pessoas têm que ir aqui, morrer aqui, fazer, não, você não pode, você tem que servir a igreja aqui, não importa, mas eu tenho compromisso com a minha, não, mas não interessa, você tem que servir aqui, tem que ficar aqui, você tem que... tem igrejas que proíbem as pessoas de terem acesso. A gente tem igrejas no Brasil, não sei se tem aqui essa igreja, mas que não permitiram que o pai fosse no casamento da filha porque ele não era cristão, porque ele não concordava com as práticas que eram feitas naquela igreja, que eles afastam as pessoas da família. Não, você não pode andar com o seu pai, ele é um pecador, você não pode estar ali naquele meio, naquelas festas da sua casa, da sua família, porque eles são promíscuos. Você não pode ir lá, você é tão santo, tão puro, que nós somos tão santos. Fique aqui na igreja, deixe que eles toquem a vida deles. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que Deus traz as pessoas aqui, traz os filhos de Deus, trazem famílias aqui quebradas, desestruturadas, elas são restauradas para que elas se tornem elementos de cura, para que elas voltem para suas casas, orem, ensinem a palavra, clamem por seus pais, amem os seus pais, sejam um referencial da presença de Deus, um referencial de quem são os filhos de Deus, e filhos de Deus amam, filhos de Deus acolhem, filhos de Deus, eles falam a verdade, eles apontam o caminho, eles acertam as coisas que têm que ser acertadas, eles vão lá e falam, pai, eu quero pedir perdão pelos anos que eu te feri. Talvez seu pai, eu lembro de quando os pais da Fernanda o pai da Fernanda não é cristão, não tem a prática de ir à igreja, ele não é convertido, ele não conhece essa caminhada que nós temos, ele não vai à igreja. Eu lembro que quando eu estava conhecendo a Fernanda, eu tinha esse entendimento, tudo que eu ia fazer tinha que estar debaixo da orientação de Deus, que eu tinha que buscar, eu tinha entendimento que a autoridade sobre a vida da Fernanda era o pai dela. Morávamos a 650 quilômetros de distância, e eu ia começar a namorar com a Fernanda, mas eu não ia fazer isso antes de falar com o pai dela, porque ele era a autoridade espiritual sobre a vida dela. Eu liguei, peguei meu telefone orelhão naquela época, meti a ficha lá. Eu nunca tinha falado com ele nem sabia quem eu era. Atendeu o seu Hamilton com aquela seriedade. Alô? Eu falei, aqui é o Wagner. O que você quer falar? Eu queria pedir a bênção do Senhor, a autorização para que eu estou pensando em namorar sua filha. Pensar não, eu quero namorar sua filha. Pensar não, eu tinha certeza, entendeu? E eu queria pedir a tua bênção, a tua autorização. E eu sei que lá do outro lado ele nem entendeu o que eu estava fazendo. Para ele não fazia nem muito sentido. Mas ele falou, tá bom, você que sabe, vocês são adultos. E mais ou menos assim, vocês tocam a vida de vocês. Mas aquilo para mim me trouxe paz, porque eu não estava fazendo nada às escuras, nada às escondidas. Estava ensinando um princípio para o meu sogro, bíblico, de fazer as coisas à luz do dia. Mesmo que ele não soubesse, mesmo que ele não tivesse tido esse ensinamento. Naquele momento, a minha atitude, as minhas palavras estavam mostrando para ele como funciona os valores do reino de Deus. Como os filhos de Deus agem. E filhos de Deus agem na verdade, na luz. E tudo que nós fizemos em todas as etapas, mesmo que para eles não fizesse sentido, foram feitas debaixo da transparência e da verdade. Porque é assim que filhos de Deus agem. Nós cremos que a igreja e a família, ambas têm um papel fundamental no reino de Deus. Ambas precisam fazer uma parceria para que o reino de Deus venha para essa terra. Sim, cada um de nós temos que ser tocados aqui, ministrados. Esse é um lugar de cura e de restauração, para que nós voltemos e cuidemos daqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Lutemos pela nossa família até o fim. Nós já temos lido esse texto, eu quero chamar os músicos para subirem aqui, eu estou a encerrar a mensagem. E que eu acho que é um dos textos mais profundos na palavra de Deus sobre família, que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Eu vou repetir ele, eu queria que nós lêssemos juntos, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se puder projetar esse texto para mim ali, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3, se alguém... Vamos ler de novo agora? 1, 2, 3. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos seus negou a fé e é pior que os descrentes. É isso? É tão pesado, é profunda essa mensagem, né?
É uma responsabilidade que nós temos muito grande. É um entendimento que nós precisamos ter como filhos de Deus, como famílias que nascem na presença de Deus, como famílias que têm o entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos reconectar os nossos laços familiares. Nós precisamos perceber como nós temos conduzido esse elo fundamental que Deus estabeleceu ali no Éden, de uma vida em comunidade. Tudo que Deus vai fazer de Gênesis a Apocalipse é feito com pessoas, com relacionamento, com comunhão, com divisões familiares, as 12 tribos, os discípulos, as famílias que Deus usa no Novo Testamento, a igreja do Senhor, que é uma própria figura de uma grande família, de um grande corpo. Mas talvez muitos sentimentos passem em nosso coração quando a gente olha para a família, quando a gente olha para a nossa própria família. E a gente pensa em laço, a gente pensa em comunhão, a gente pensa nessa história. Ontem eu estava lembrando aqui com a Sara dos momentos mais felizes que nós vivemos e foi muito emocionante, né? Lembrar eu brincando com elas, com meus filhos na pandemia ali, numa quadra só nós três. A gente começou a chorar, eu falei, foi tão marcante. Ela falou, pai, eu lembro de quando a gente ia no hotel, a gente ia ali a gente descendo o escorrega, eu brincando com você, a gente junto. Talvez muitos aqui tenham memórias muito boas com relação à sua família. Quando você pensa em família, eu queria que você pensasse, você pensa em segurança, em amor, em um lugar de correção, de ensino, em um lugar de alegria. Não sei se você consegue lembrar agora de momentos alegres que você teve com seu pai, com a sua esposa. Alguns estão mais velhos aqui e podem se lembrar o aconchego, o aprendizado, o abrigo, a proteção. Talvez são essas lembranças que venham no seu coração agora. Mas para outros, infelizmente, você quando fecha os olhos, você lembra da tua família, vem à tua memória pensamentos ruins, ausência, tristeza, desprezo, controle, intrigas, discussões, gritaria, violência, maus tratos e até, em alguns casos, abuso. Isso traz dores profundas no seu coração. Não tem como a gente controlar onde a gente nasce, quem serão os nossos pais, os nossos parentes, a nossa condição financeira. Nós não temos controle sobre isso. Talvez se tudo isso produz marcas profundas que definem como nós temos reagido e vivido hoje. As dores que nos formaram. Talvez você veio aqui, está nesse ambiente assim, veio desse ambiente, né, totalmente desestruturado. Você olha para a tua família e fala, nossa, eu venho de um lugar sem planeamento nenhum, sem estrutura, sem base. E ouvi essa mensagem, ouvi o que a palavra fala, de alguma forma até fere seu coração. Você pensa assim, mas como que eu vou pensar em unidade familiar se eu venho de um lugar onde não há referência? Com as feridas que eu tenho, como que eu vou estabelecer um laço familiar? Como que eu vou estabelecer a minha própria família? Mas Jesus está aqui nessa manhã, meus irmãos. Ele está aqui. E na presença dele há restauração, há recomeço, há esperança. Você pode até olhar para a tua história hoje e pensar assim, como que eu vou formar uma família? Como que eu vou cuidar da minha família agora? Por mais que eu me esforce, me faltam forças, me falta esperança. É bonito o que está sendo falado, os textos estão aí, a história está aí. Mas como que eu vou restabelecer esses laços? Como que eu vou reconstruir essa história? Mas por isso que existe a casa de Deus também, meus irmãos. Nós estamos na igreja do Senhor, a família de Deus, uma família que tem muitos referenciais, uma família que tem muitos modelos. Efésios capítulo 2, versículo 19 fala, é um texto fundamental para falar sobre isso, sobre a família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uma família onde há esperança, uma família onde
O pai é o próprio Deus, o idealizador da família. O que instituiu o casamento, o que instituiu essa relação tão profunda. Nesse lugar, a cura, há referenciais de famílias transformadas. E eu posso olhar para o lado aqui e dizer, com certeza, o que Deus tem feito na vida de muitos irmãos que estão aqui nessa manhã. Eu posso olhar aqui para esse auditório e ver que as promessas de Abraão têm chegado até nós. Eu posso olhar aqui e ver que homens violentos agora estão abraçando as suas esposas e filhos. Mulheres iradas estão beijando seus esposos e edificando seu lar com graça e amor. Eu posso olhar aqui e ver jovens e adolescentes que estavam depressivos, solitários, sem esperança, mas agora estão cantando alegremente na casa do Senhor e voltando para os seus lares para serem fontes de luz, de restauração. Porque o encontro com Deus restabelece o propósito eterno de Deus para a família, que é viver em unidade, em cumplicidade. Sabe, sempre há esperança. Sempre há esperança para que nós restabeleçamos os nossos laços com os nossos familiares, com as pessoas mais importantes. Nós colocamos uma canção ontem, no tempo dos pais com os filhos, que eu queria colocar e pedir que você feche os teus olhos e escute essa canção. E deixe Deus falar ao seu coração. E depois eu queria orar com vocês, meus irmãos. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo transformar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar. De certo as coisas continuem a mudar. E o que me resta é só o hoje transformar.
Queria te convidar a ficar em pé para que nós orássemos, encerrássemos essa reunião. É hoje, meu irmão. É hoje. Se você tem algum laço quebrado, alguma comunhão partida, se você tem escolhido por viver sozinho, uma mensagem simples hoje. Eu acho que eu não falei nada demais, nada que você não tivesse ouvido ainda, mas nós falhamos nas coisas simples e ordinárias dessa vida. Talvez você precise dizer que você ama alguém hoje, talvez você precise mandar uma mensagem para alguém e restabelecer um laço que está quebrado, até mesmo com alguém que aí está na sua própria casa, talvez dentro do seu próprio teto há uma desconexão tão profunda. Mas Jesus está aqui, Ele é especialista em reatar laços, em promover cura, porque foi Ele quem criou a família, o próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja isolado, apartado. Não é bom que você fique sem falar com seus pais. Não é bom que você fique sem... Muitos estão distantes dos seus pais aqui. Você fica tanto tempo sem dar um telefonema, sem mandar uma mensagem, sabe? Eu tenho pensado muito nisso a respeito do meu pai. A gente deixou tudo para trás, muita coisa, né? E esses dias com eles à mesa, nós tínhamos o café, a partida. E meu pai já está chegando na casa dos 70, né? Eu falo que quero aproveitar. Minha mãe também. Cada verão ainda que resta com eles, com honra e dignidade, com os meus filhos. Eu quero aproveitar os próximos verões, correndo na praia, brigando se for necessário. E vai ter brigas. Mas não existe algo mais poderoso e mais maravilhoso nessa terra do que esse laço, essa unidade no leito da nossa família. Se você precisa restabelecer esse laço, se você sente que você tem vivido de maneira isolada, apartada, e que isso mais tem destruído a tua história do que construído, porque de fato o que vai acontecer. Eu queria orar por você. Eu sei que o tempo já passou. Se você quiser ir embora, quem tiver compromisso, fique à vontade. Mas eu creio que Deus quer curar alguns corações nessa manhã de tristezas, mas como que eu vou fazer isso, pastor? Ele não quer falar comigo. Ele não quer. Ele falou que nunca mais. Essa semana eu conversei com uma pessoa que falou: nunca mais, faz mais de 10 anos que eu não sou permitido ir na casa daquela pessoa, desse familiar. Eu falei: volta lá, ora, fala com ela, se arrepende, fala o que for necessário, mas restabelece esse laço, porque é poderoso andar em unidade. Se você precisa restabelecer laços, quer que ore por você nesse momento, eu queria te chamar aqui à frente enquanto a gente canta essa canção. Se você sair, pode ir. Eu sei que eu passei.